Bom dia, gente. Vamos para mais uma semana de aula de história. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 15, o mundo bizantino ou o Império Bizantino. Você já ouviu falar de Istambul, a maior cidade da Turquia? Bem, é um dos principais centros turísticos do mundo, fundada pelos antigos gregos com o nome de Bizâncio. A cidade foi mais tarde rebatizada de Constantinopla, a cidade de Constantino, e se tornou a capital do Império Romano do Oriente, ou seja, o Império Bizantino. Durante quase 1000 anos, a cidade de Constantinopla foi ponto de encontro de vários povos e um movimentado centro comercial. Por estar situada no cruzamento de importantes rotas comerciais, circulavam pela cidade produtos de grande valor, como trigo, ouro, mel, marfim, porcelana, pimenta e canela. No seu auge, por volta do ano 1000, chegou a quase 1 milhão de habitantes e era a mais rica e populosa cidade da Europa. Protegida por um cinturão duplo de muralhas, no centro tinham grandes e majestosos edifícios públicos, como o Palácio Real, o Hipódromo, o Senado e a Basílica de Santa Sofia. Constantinopla exercia forte atração religiosa e espiritual. A partir dela, o cristianismo se expandiu pela Europa Oriental. Então vamos falar do Império. No Império Bizantino, o imperador comandava o Estado, o exército e a igreja. Era considerado um representante de Deus na terra. O imperador era geralmente tratado como santo. Um dos imperadores de maior destaque do Império Bizantino foi Justiniano, que governou no século VI. Ao lado de sua influente esposa, Teodora, recuperou terras ocupadas pelos germânicos, conduziu a construção de estradas e de igrejas e fortaleceu o comércio com o Mediterrâneo. O maior símbolo da riqueza desse reinado foi a construção da majestosa Basílica de Santa Sofia em Constantinopla. Temos aí a Catedral de Santa Sofia, construída por Justiniano. É um grande tesouro. Então, uma das principais obras também do governo de Justiniano foi a criação do Código de Justiniano, produzida a partir da compilação das leis do direito romano. O Código combinou e consolidou as leis romanas. Aí nós temos o mosaico, que era muito comum na cultura e na arte bizância. Geralmente eles trabalhavam com esse tipo de arte. Aí nós temos o imperador Constantino e toda a sua corte. Aqui nós temos o mapa mostrando o império no início do reinado de Justiniano, que está em rosa, e as conquistas que ele fez durante seu reinado, que é essa parte verde. Então, portanto, esse era o Império Bizantino na época de Justiniano, que vai de 527 a 565. A sociedade bizantina, vamos ver como ela era, de que ela era composta. A sociedade bizantina era composta de grandes proprietários, funcionários do governo, comerciantes, artesãos, camponeses e um pequeno grupo de escravos. Nas grandes propriedades do interior, os camponeses cuidavam das plantações, cuidavam dos animais, devendo pagar seus tributos ao Estado na forma de produtos. Por volta do século IX, Constantinopla oferecia diversas opções de lazer para seus moradores. Nos teatros, ocorriam apresentações de danças, de circo e de música. As corridas de cavalo, realizadas no hipódromo,
eram um dos divertimentos mais populares da cidade. Em geral, os aristocratas e as camadas médias da cidade, incluindo as mulheres, sabiam ler. As mulheres, porém, se dedicavam principalmente à tecelagem e ao preparo de cosméticos. Algumas imperatrizes tiveram papel político de destaque, como Teodora, que viveu de 525 a 565, e Irene, que viveu de 792 a 802, que se autodenominavam basilessas. O que seriam essas basilessas? Nos documentos oficiais que foram encontrados na época dos grandes escavadores. Bom, a basilessa era o feminino de Basileu, um título dado ao imperador bizantino, assim como César, na Roma, tinha o Basileu no Império Bizantino. Então, a mulher bizantina ela tinha mais autonomia e autoridade na estrutura familiar do que na sociedade ocidental, daquele período. Teodora, esposa de Justiniano, influenciou diretamente em muitas decisões políticas do imperador. Essa imagem aí é também um mosaico da imperatriz Teodora e sua corte, suas damas. As rupturas da cristandade. O que é isso? Bom, os bizâncios, inicialmente, eles mantinham as mesmas práticas dos cristãos do Ocidente. No entanto, mesmo submetida à autoridade do Papa, a igreja bizantina de fato era controlada pelo imperador. Era ele quem nomeava o patriarca, que era o chefe da igreja de Constantinopla. E ao longo do tempo, surgiram diferenças entre as práticas religiosas do cristianismo ocidental e as do Oriente. As missas bizantinas passaram a ser celebradas em grego e não no latim. Os padres passaram a usar barbas e foram autorizados a se casar. Então, o distanciamento entre as duas igrejas se aprofundou e levou a uma ruptura definitiva em 1054. Esse fato ficou conhecido como o Cisma do Oriente. Separadas e independentes do papado romano, a igreja bizantina passou a se chamar Igreja Ortodoxa. A questão iconoclasta. Bom, na vida religiosa bizantina, os monges tinham grande influência sobre a população. Viviam em mosteiros isolados, eles se dedicavam à oração, à aplicação de ícones. Esses ícones geralmente eram imagens religiosas pintadas sobre madeira ou placas de metal. A venda dessas imagens representava uma grande fonte de renda e de poder para os mosteiros e para a igreja bizantina. A adoração dos ícones começou a dividir a sociedade bizantina entre aqueles que defendiam as imagens e os que condenavam. Quando foi no século VIII, o imperador proibiu aos ícones, por considerá-lo prática de idolatria. A decisão provocou várias revoltas populares lideradas pelos monges. Aí o governo reagiu, perseguiu os monges, ordenando a destruição dos mosteiros, e o conflito ficou conhecido como a questão iconoclasta, e se estendeu até o século IX, quando o culto às imagens foi liberado, com exceção das esculturas. Aí nós temos algumas imagens bizantinas, que nós usamos aqui, na nossa sociedade. Obrigada. Vamos às nossas atividades.